Bom, então vamos lá, apostila velha, Senhora, 61? página 61 de matemática, tá? Tá. Então, a gente vai passar para o exercício D, tá? Ele fala, no modelo, a altura da porta é igual à largura da janela. Então, nós temos aí a porta e a janela. Ele está se referindo sobre aquela imagem das casinhas, tá? Eu sei. Isso. Agora, então, vamos lá. É matemática? Isso. Na apostila velha. Isso. Então, agora a gente passa para 61. Lá a resposta da D, a gente vai responder lá em cima. E nos desenhos 1, 2 e 3, como é essa relação? Use a régua para conferir essa relação. Então, a gente vai lá ver a respeito dos tamanhos lá da porta, da janela, lá da página 59. Quem tiver uma reguinha aí, pode usar. Pode ser uma pequenininha mesmo, tá? E aí que eu vou lá pegar, assim. Isso. No desenho 1, o que a gente percebe no desenho 1? Lembra que eu expliquei ontem? O desenho 1, ele tem alguma deformação na imagem? Não, né? Sim. Não, ela não tem. Ela só é reduzida ao tamanho, mas deformação da imagem, ela não tem. Na figura 1, tá? Então, vamos começar. Só tamanho. Isso, só no tamanho. Então, a gente vai diminuiu. colocar lá na resposta na D. No desenho 1, Eu vou fazer tipo Vai fazer o que com a régua? a régua, por enquanto, a gente não vai usar. A gente vai usar só na casinha 2 e 3. Na 1, por enquanto, Então, não. o que é pra fazer com... Ô, fazendo nesse exercício aqui? A gente vai pegar e vai colocar, então, lá na resposta da D. Ele pergunta se a imagem da figura 1, ela teve alguma deformação. A gente percebe aí que não teve, somente a redução da imagem, mas não teve a deformação da porta, nem da casa, nem da janela, nem do telhado. Então, o que a gente vai colocar lá na D no desenho 1? Então, a gente coloca assim. No desenho 1, a relação é a mesma. Página que vocês estão? 61, Giovanni. Lá em cima, lá. Da apostila velha. Isso. No A redução é a mesma? No desenho 1, a relação é a mesma. Coloca um ponto para a gente fazer o desenho 2. Agora vamos observar lá na 2. Na imagem 2. O que vocês observam lá na 2? Ô, Sônia, pode falar de novo no desenho 1? Que eu escrevi só. Isso, no desenho 1, a relação é a mesma. A relação é a mesma. Isso. No desenho 2, pro ele foi meio deformado, porque parece que ele foi esmagado, então ele já tá diferente. E o que a gente vai... Aqui o que a gente vai observar são só a porta e a janela, tá? É isso que nós vamos observar, os dois aqui. Então, aqui o que aconteceu na 2? Na 2, o que aconteceu com a porta? Lá com o original, na 2. A porta, ela ficou do mesmo tamanho ou ela é a metade da porta do modelo? Ela ficou metade da porta e ela ficou até um cubinho e ela também ficou menor. Isso. Então, no desenho 2... O desenho 2 é o azul? Que página vocês estão? 61? Isso. O desenho, gente, a gente tá comparando é aquele das casinhas, na 59. Só que a gente só vai reparar só as portas e as janelas, tá? Com o modelo original. Então, o que ele tá falando aqui da 2? Que a 2, a porta, ficou a metade do tamanho do que a porta original, tá? Por que a gente vai colocar na 2? A 2, então, na figura 2, a altura da porta
é a metade É a metade. isso, é a modelo. metade da largura da janela. Professora, travou aqui. O que é para colocar na figura 2? No 2, você vai colocar aqui a altura da porta é a metade da largura da janela. No meu não teve espaço, minhas linhas acabou. Acabou, escreve embaixo. No espacinho que tiver. Começou. Obrigada. Quem tiver com a régua aí, se, por exemplo, quiser olhar aí a diferença de um tamanho para outro, vocês vão observar, ó, a figura 2 ele tem 1,5 centímetros, quase 1,5, e a outra, ela tem quase 3 centímetros, tá? Então, ela tem essa diferença aí de tamanho. Então, no desenho 3, vamos ver lá o que aconteceu com a figura, a imagem da porta e da janela. O que será que aconteceu lá? Isso. Na 3 ela ficou mais esticada, então a porta ficou maior e a janela ficou menor. A janela ficou a metade. Isso, ela de ficou... como era antes. Isso, a porta ficou o dobro do que a largura da janela, certo? Então, no desenho 3... Professora, mas não cabe mais. Não cabe, gente? Escreve Mas embaixo. só falta um pedacinho. Escreve embaixo ou lá na parte de cima. Faz uma setinha assim, ó. Pega uma setinha aqui no final e põe ela aqui em cima, ó. Aqui em cima. Faz uma setinha e põe o restante aqui em cima, tá? Ora, amanhã 3. A 3. No desenho 3, a altura da porta é o dobro da largura da janela. No desenho 3. A altura da porta É o dobro. da largura da janela. Então, no desenho 3, a altura da porta é o dobro da largura da janela. Lá na imagem 3 a gente consegue observar, é que ela foi como se ela tivesse ficado estreita, ó. Então, ela ficou bem fininha e comprida, certo? Então, aqui a porta, ela ficou mais alta. E a janela, em vez dela ficar assim, comprida, ela ficou mais estreita, tá? Então, é isso. Então, seguindo lá no exercício 4. Todo mundo conseguiu responder essa outra? Faltou alguma figura? A 3. Faltou a 3. Então, na figura 3, a altura da porta é o dobro da largura da janela. Eu já volto. Tá. Deu para colocar aí, Gi? Eu fiz uma setinha. Tá. Uhum. Pronto, Gabriel? Peraí. Tá.
Então, seguindo aí no exercício 3. As ampliações são transformações que mantêm a aparência do modelo. Ampliar é a operação inversa de reduzir. Ou seja, o desenho que fazemos fica maior do que o original. Veja como podemos fazer ampliações. Então, eu tenho aqui o contrário do que nós vimos, certo? Na outra figura, nós reduzimos. Agora, nós vamos aumentar a figura. Então, eu tenho a figura original aí menor, depois ele tem uma primeira ampliação e uma segunda ampliação. Olha como que ele ficou grande. O que a gente já consegue observar aqui? Na ampliação 2, os quadradinhos são maiores da minha malha e menos quadradinhos do que a ampliação 1, certo? Vocês conseguem observar isso aí? Que na ampliação 1 eu tenho bem mais quadradinhos na minha malha, certo? Então, vamos seguindo. Professora, esse é o da 3, né? Isso, essa é a 3. A letra B. Complete as frases corretamente usando os termos a seguir. Se precisar conferir as medidas, use a régua. Um dos termos a seguir está sobrando. Então, a gente sabe que tem um que vai sobrar. Então, vamos lá. Na ampliação 1, todas as medidas são das medidas da original. O que nós vamos aí? Menores, triplo, metade, redução, dobro ou 1/3? Eu acho que é dobro. É o dobro, isso mesmo. Então, vamos escrever dobro aí nesse espaço, tá? Então, na ampliação 1, todas as medidas são o dobro das medidas da original. Aí a gente risca também o dobro só para achar que pode colocar duas Sabe vezes. que a gente a gente não vai utilizar. Na ampliação 2, todas as medidas são das medidas da original. Triplo, muito bem. Muito bom, hein? Triplo. Então, na ampliação 2, fica a palavra triplo. A figura original tem todas as medidas iguais das medidas da ampliação 2. 1/3. 1/3, muito bem, hein? Nossa, adorei, tô gostando de ver, hein? 1/3, isso mesmo. Ô, Pro, agora que eu fico me perguntando a pergunta. Eu contei aqui, tem 6 palavras para colocar. Aí quando eu fui ver, tem 5 espaços. Lembra que no exercício ele tá falando que um vai sobrar? Ah, Ele tá falando lá, ó, um dos termos a seguir está sobrando. Então, um deles está sobrando. O próximo. A ampliação 1 tem as medidas do que as ampliações 2. Menores. Isso mesmo. não. Próximo. A figura original pode ser considerada uma das ampliações 1 e 2. Redução. Isso mesmo. Então, a palavrinha que sobrou aí foi a palavra metade, certo? Que a gente não usou ela. Então, ficou a palavra dobro, triplo, 1/3, menores e redução, certo? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Então, tá. Vamos para páginas 62.
Nas reduções e ampliações, os ângulos se mantêm iguais aos do original e as medidas de todos os comprimentos se modificam no mesmo modo. Ou seja, se usarmos o dobro de uma medida, todas serão multiplicadas por 2. Se uma medida for dividida por 3, todas serão divididas por 3. Tá? Então, aqui, o exercício 4, a gente vai pular, que eu vou fazer o exercício 6, é a mesma que o 4, tá? Então, eu vou fazer o 6 só, tá bom? Então, vamos lá para o 5. Observe a figura, modelo, indique qual foi a transformação feita em cada figura e explique sua resposta. Então, vamos fazer junto, tá? Na letra A, nós temos aí o modelo e nós temos o A, B, C e o D. Primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Na letra A, ocorreu uma deformação, uma redução, uma ampliação. Uma deformação. Uma deformação, isso mesmo. Então, deformou. Vai para escrever deformação? Isso. Então, na A, nós vamos colocar que é uma deformação. Não sei por quê. Mas não está funcionando. Por que ele fala aqui que é uma deformação? Ocorreu uma deformação. Isso, você pode colocar. Por que ele fala que é uma deformação? Porque aumentou a altura da figura, mas a largura permaneceu igual, tá? Do que a foto Então é para original. colocar porque aumentou a altura? Não, isso eu estou explicando. Se você quiser colocar. Aí você Eu pode... quero, Pro, repete. Então, pode colocar que aumentou a altura da figura, mas a largura permaneceu igual. Aumentou a largura e a altura ficou igual? Não, aumentou a altura, mas a largura permaneceu igual. Ô, Pro, é a pergunta A do 5? Isso, lá na letrinha A. Tá. Tá? Então, ela é uma deformação. Aumentou a altura da figura, mas a largura permaneceu igual. É isso. Certo? Uhum. E na B? O que aconteceu? Uma deformação, uma redução. No B? Eu acho que foi. Uma ampliação, uma redução. Redução? Reduziu? Ampliação. Ampliação, né? Ela ampliou ou é uma deformação? Deformação. Deformação. Ela é uma deformação. Por que ela é uma deformação? Olha só como que aumentou a quantidade aí de quadrinhos, ó. Então, a gente pode colocar que é uma deformação na D, porque dobrou o número de quadradinhos, tá? Ô, Soraya, eu vou para mim aqui o que você disse na B. Na B é uma deformação. É a mesma que a A. Isso, mesma coisa, é uma deformação. Sério, posso fazer uma Porque pergunta? dobrou o número de quadradinhos? É, que dobrou o número de quadradinhos apenas no contorno, tá? Qual que é a B? A B? A B é uma deformação. Senhora, a receita ali da outra página dá certo? Não sei. A gente vai descobrir já já. A C, e a C? Calma, não tô na C ainda, tô na B. Na B, então, é uma deformação, porque dobrou o número de quadradinhos apenas no contorno da figura, tá? A letra D? Sora, qual é a B?
Essa que eu tô falando, é uma deformação. O que aconteceu com essa figura foi que dobrou o número de quadradinhos apenas no contorno da figura, tá? Nasceu, o que aconteceu? Aconteceu uma ampliação. Uma ampliação, essa já fica bem nítida, né? Que foi uma ampliação, porque todas as medidas da figura foram triplicadas, ó. Vocês podem ver, tem 3 carreirinhas na vertical e 3 carreirinhas nas horizontais. Então, ela triplicou. Porque Então, ela a C... porque ela triplicou, né? Isso. Então, a C é uma ampliação porque todas as medidas da figura foram triplicadas. Ô, Pro, é todas as Medidas da figura foram triplicadas. Tem que escrever com letra de formiga aqui. Meu Deus, parece que tá sem dente se olhar pra boca dele. A D é fácil aí também, né? Ficou bem... Já dá para saber o que aconteceu aí, né? Se uma aumentou, essa aí aconteceu o quê? Diminuiu. Ela teve uma Redução. redução. Então, a letra D é uma redução. Ô, Pro, Oi? me desculpe por eu ter te interrompido, é por causa que aqui caiu a energia. Ah, Aí eu tá. quero saber que página vocês estão. Na 62. 62? Ah, tá, ainda bem. Você respondeu alguma? Eu respondi as 4. As 2 primeiras eu coloquei deformação, a B. A C eu coloquei ampliação e a D redução. Redução, isso. Então, é isso mesmo, redução. tá? Então, a D ocorreu uma redução, por quê? Porque todas as medidas da figura foram o quê? Diminuídas. Diminuídas, né? Ou divididas, tá? É. Por que, Sara? Todas as medidas foram Diminuída. diminuídas ou divididas, tá? Professora, qual é a D mesmo? Aqui eu tava no banheiro. Daí É eu uma não- redução, porque todas as medidas da figura foram diminuídas ou divididas, tá? Qual? Que letra pequena que eu fiz? Qual é a da D? Uma redução, todas as medidas da figura foram diminuídas ou divididas. Pra quem já respondeu, vai lá no material de apoio. Tem 2 malhas pequenininhas lá. Destaquem aquelas 2 malhas menores. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Achei. Ah, aqui, Só ó. as pequenininhas ou as grandes também? Só a pequena, tá? Só os pequenos. Depois, se vocês quiserem quiserem fazer essa daí, vocês podem fazer. Mas a Pro hoje vai fazer só a Ô, Pro, menor. Aqui, Sora. qual a altura e diminuiu a largura? Na qual? Essa daqui? Tá. Na A. Pera Eu lá. escrevi de novo porque ficou muito grande. Essa, Sora. Ô, Sora, essa pequenininha? Isso, deixa eu só mostrar, já falo pra você, Bianca. Ó, essas 2 malhas pequenininhas aqui embaixo, ó. Essa aqui, ó, Sara. Essas 2 menores, isso. Elas são chamadas de malhas curvas. Então, vamos lá, Bianca. Minha página aqui. Na A. É a A, né?
Professora, essa malha aqui, ó. É a menorzinha, gente. A pequena, lá de baixo, tá? Não a grande. Tá bom, peguei. Bianca, A é uma deformação. Tá. Isso. Aumentou. Tá. Altura, né? Aumentou a altura, mas a largura permaneceu igual. Tá, obrigada. O que vocês vão fazer aí nessa malha? Vocês estão vendo o desenho do barco? Sim. Vocês têm que contar a mesma quantidade de quadradinho e fazer aí nessa malha. Esse barquinho aí. Tem que fazer da mesma cor também? Ah, e você Pra que usar o manda. modelo, né, Su? O modelo, isso. Você vai usar o modelo. Mas a Nítido. cor você Mas pode pode pintar escolher da qualquer cor que uma, você quiser. Sônia? Pode escolher qualquer uma dessas malhas aí. Professora, são quais malhas? As duas pequenininhas. Lá no material de Isso apoio. daqui, Sora? Você tá mostrando o lado contrário, eu não tô vendo. Não dá pra ver. Repetir esse Porque negócio você aqui. tá com aquela tela. Eu sei, mas é desse pequeno aqui. Isso, é dos pequenos. Escolhe um para você fazer esse barco. Lembrando que vocês têm Vai que ter contar. que pesquisar. Vocês têm que contar a mesma quantidade de quadradinhos para fazer o traço no lugar certo. Vai ter que fazer o barco aqui. Isso, na malha. Isso mesmo. Esses pequenininhos, Pro, são os grandes. O pequeno, só um a gente vai usar, Tá bom. tá? Então é para fazer uma transformação. Pode Ok. escolher qual desses dois que a gente quer? Isso. Escolhe uma das malhas para você poder fazer o. Tá vendo que o modelinho do barquinho tá aqui embaixo, né? Ó, aqui embaixo você tem o modelo, do qual você tem que fazer aí na sua malha, tá? Achei. Essa daqui a gente ia ter que voltar na página anterior. A imagem do barco tá na mesma página, aqui no exercício 6 mesmo, ao ladinho, tá? Vocês vão contar quantos Mas quadradinhos. eu posso fazer da outra página, que é maior? Não, é esse daqui que você tem que fazer, esse é o modelo. Aí na sua malha ele vai ficar maior. Aqui você só vai precisar contar quantos quadradinhos tem de assim, em qual quadradinho você tem que fazer esse risco, aí esse outro risco, tem que contar na malha. Aí na sua malha ele vai ficar maior. Ok. Caraca, isso é um pouco de dificuldade. O que é pra fazer? Assim, Você Sônia? vai desenhar o barquinho que tem lá no exercício 6 aí nessa malha, só que você tem que contar nos quadradinhos assim, como que ele tá sendo feito. Ele tem que subir 4. Isso, deixa eu ver aqui. Agora a gente vai usar essa malha aqui. Tá certo, viu, Rebeca? Professora, A gente vai usar essa daqui, Tá Sônia? certo, Pode pintar? pode. é para A grande, por fazer enquanto, o não barco vamos usar, da não. página 61? Tá. É o quê, Ô, Maria? Sônia, eu vou pintar igual o teu desenho, tá? É para fazer o barco da página 61? Não, 62, gente. O barquinho tá no mesmo exercício, ó. Tá aqui o exemplinho do O barco. barquinho tá lá embaixo, sabe? No 6, aí tem o barquinho ali do lado. O 6 exercício que nós Então por estamos que fazendo. então por que tem 2? Pra você ser que você fazer 2, você Só quiser agora fazer que eu vi, 2, você vai senhora. fazer 2. Ah. É porque a malha é diferente. Não. A curva dela é diferente. Isso, Entendi. Mendonça, você copiou conforme a quantidade de quadrado, né? Certo. Tá. Então deixa só eu ver um Professora, pouquinho mais só de que tem perto. que fazer nas duas malhas? Isso. Não, gente, eu acabei de falar, gente. Aí você vai escolher uma malha e fazer. Tá? Tá certo, Mendonça. Só pintar agora esse Professora, eu já barco. terminei. A Malu também tá certo. Gente, a Sofia não consigo ver porque você está com aquela imagem que não dá para visualizar o seu. Ainda bem que o meu iPad ninguém eu não consigo, ó. Ô, Espera lá, Pro, só um você tá minutinho, Eduardo. Deixa eu só verificar aqui a da amiga. Deixa eu ver. eu vou pintar só pra você. Ô, Sofia, sabe esse risco aí do lado da parte amarela?
É que eu tinha errado aqui. Ah, tá. Porque daí ele vai um pouquinho mais pra lá, né? Você viu que pegou, mas o resto tá certo, tá? Eu só fui guiando assim, eu só fui fazendo pela linha mesmo. É pra fazer o quê mesmo? Agora tá certo? Espera só um Esse teria que ser minutinho. deitado, né? É pra fazer o quê? Só um minutinho. Giovanni, você recortou a malha? Sim. Qual malha você escolheu? Escolhe uma das duas, só uma. Escolhe uma. Escolheu essa, certo? Tá vendo que no exercício 6 aí tem o desenho do barquinho? Você vai copiar esse barquinho aí na malha. Você vai ter que pular esses quadradinhos que tem embaixo. Vai ter que fazer na sua malha igualzinho tá aqui. Tá? Aqui, já os Tá certo, Soro, meu, ó. Deixa eu ver, pera lá. Tá certo. Tá faltando os quadradinhos. Aqueles 3 quadradinhos do barquinho. É, ó, tá aqui, ó, os pontinhos, eu vou pintar. Ah, então tá. 3 pontinhos. Peraí, Pro, eu tô pintando aqui bem rápido pra... Olha, meu ficou assim. Pinta Vamos ver. igual, Ana. Não sei por Tá, ficou bom, tá ótimo. Aqui embaixo, a parte de baixo, só dá pra ver tudo preto. É que tá a luz, mas eu É. pintei sim, tem 3 Tá. quadradinhos aqui. Ô, Pro, olha Eduardo. só, meu. Eu consegui fazer. Tá certo. Nem demorou tanto, eu só, tipo, tinha que medir um pouco, tipo, tá bom, 3 quadradinhos Depois pra que lá. fizer o grande, o verde, os outros é fácil pra fazer, tá? Olha como ficou Ó, meu Soro, eu barquinho. terminei de Vamos pintar. ver. Agora essa outra malha a gente guarda? Ah, ficou bom. Pode jogar fora. Nossa, Eu pintei, Não? Soro, assim, agora deu certo. Isso. Eu vou deixar Tá guardado. certo, Luana. Uhum. onde deixa? Isso daí você vai pegar e colar lá no caderno, o qual vocês fizeram, tá? No Ah, tá quadriculado? bom. Tanto faz. Tanto faz. Pode ser no vou pegar o quadriculado ou pode ser lá no Eu vou normal. colar no Malu quadriculado, também, né, ficou assim. ótimo. Tem caderno quadriculado. A Rebeca ficou o dela? Se não tem, se não, ela, mas é o outro que ela não usou. Pro, Oi. Peraí que tá aqui. eu fiz um barquinho. Guilherme, Cadê parece você que que eu não Tá tô te banguela. certo? Eu não tô te Verdade. vendo, cadê você? Esse é banguelo. Ah, agora eu vi você. Tá certo. Agora tem que pintar. Faltando os quadradinhos, tá? Tá, Sabe aqueles 3 quadradinhos? Tá faltando. sei. Isso. Achei. Mas Achei tá então. certo. Não, é história. Pode colar, Acabei de ver. gente, ou no caderno normal ou no quadriculado. Quem tem só o quadriculado, lá, então vai colar no quadriculado. Quem tem o outro, pode colar no outro, tá? Tanto faz. Professora, o meu barco tá certo? Deixa eu ver. Você tá sem Isso. câmera, não consigo te ver. Eu não sabia que eu tava com câmera de jogar. E agora, Pro? Isso, agora tá certo. Só pintar, tá? Tá. Soro, eu pintei Tá bom. todo o barquinho, ó. Tá certo. Deixa eu ver aqui, Beatriz. Soro, meu, ó, eu pintei todo o Ô, barquinho. Beatriz, mostra de novo o seu pra mim. Deixa eu ver só essa parte amarela. Achei, matemática. 2. Você tinha que levar essa pontinha amarela até lá no último quadrinho. Ó, lá na pontinha. Não dá pra ver aqui. Ah, tá. Então tá bom. Ó, Soro, eu pintei o meu todo. Isso, Luana. Ficou bom, hein? Pro, posso Que- pintar? Ô, Bianca, tá vendo esse traço que tem aí junto, que você levou até a ponta do barco? Você tem que encolher um pouquinho ele. Ele vai só até o segundo quadrinho, não vai até o final. Qual? Esse? Não, do outro lado. O outro lado. Esse? Isso, esse aí vai só até o segundo quadrinho, não vai até o último. Vou até aqui só? É, Agora, posso mostrar o meu? isso mesmo. Olha lá na imagem para você ver, lá da apostila. Isso, Júlia, tá ótimo. Ok, eu vou colocar a data, né? Isso, coloca Vou a data colocar de aqui. hoje e a página, tá? E também eu vou colocar que é no livrão antigo, no gordão. Por causa que eu posso me enganar.
Na verdade, não, porque a gente não fez atividade agora de outra matemática. ainda, não precisa. Só Na verdade, eu Também nem não faz preciso diferença se é colocar. do livro novo ou do livro velho. Na verdade, acho que nem precisa colocar, por causa que a gente nem conseguiu fazer nova atividade. Ainda tá aqui do semestre passado. Então, é só colocar aqui, ó. Sora, assim, ó. Pronto, prova. Sora, que dia é hoje? Isso, Heloísa, só que tá faltando um quadrado, tá? Aí onde você pôs Olha. 2, precisa de mais um. Hoje é dia 6. Prova. Hoje é dia 6. Ah, Fala, verdade, Gabriel. Sora. Isso. Tá certo. Assim, Sora. Isso. Gi, você conseguiu? Consegui, Pro. Quase, Sora. Quase? Tá. Isso, Bianca. Ô, Isso Sora, eu vou mesmo. lá pegar os meus lápis de cor que Posso pintar? estão aqui no meu Pode. esposo, tá? Uhum, tá bom. O outro também tem que pintar e fazer? Não, o outro não precisa. Se você quiser Tá. ver algum desenho e fazer, senão pode jogar fora a malha, tá? Tá. Pro, como não tem esse azul bebê, posso usar esse azul? Não, pode usar qualquer cor. Uhum. Então, Oh, Sora, meu Deus. olha. Isso. Tá ótimo. Por isso que eu não gosto da cola branca. Nem tô Vou pôr conseguindo a cola tirar ela. branca, tem que pôr só um pouquinho de cola, hein? Vai pôr muito Ai, nem tô cola. conseguindo. Prefiro bastão. Bem mais fácil. A gente economiza para o próximo ano essa cola. Podem continuar com o caderno aí, porque na hora que a gente for fazer a página 63, a gente vai usar ele, tá? Tá, Tá então bom. vou fazer com o quaderno quadriculado mesmo. Tá? Tá, não tem problema. Aqui, né? Não vai ser conta que a gente vai fazer, não, tá? É que eu já colei a atividade aqui. Ah, não tem problema. Achei. Então não pode colocar já a data, fazer. Continua aí onde você já tá. Só É? colocar a página depois que é 63. Todo mundo colou? E nesse... Não? Peraí, Sora, eu tô pintando ainda. Ainda tô pintando, Sora. Tá. Caraca, precisa estar tão bonito assim? Eu só pintei com 1, 2, 3, 4 cores. Uau. Ah, Eduardo, elas acabaram agora, estão pintando. Eu tava fazendo quando você já tinha terminado, Eduardo. Uau. Cada um vai Isso pra- fazendo o seu, aí cola, tá? Só não esquece de pôr a data, tá bom? Então tem seu tempo. Terminei, Sora. Isso. A gente vai entrar na página Sora, olha 63. o meu. Isso. Tá certo? Uhum, agora só pode colar. Tá. Nossa, professora, hoje tem aula de inglês, né? Tem, depois do intervalo é inglês. E depois de inglês eu volto para dar aula de português, tá? Uhum. Aqui. Pro, é hoje que a gente vai fazer o cartão dos pais? Não, amanhã, tá? Eu vou pedir, Ah. eu vou ver uns materiais hoje e aí a gente faz amanhã. Tá? Você vai colocar a Dia dos página Pais é dia 9, 63? né? Oi? Página 63, isso. É, dia 9, domingo, tá? Então, nós vamos entrar aí em receitas e preços, tá? Então, vamos lá. Você sabe para que servem as receitas de culinária? Sim, já comi. Não, as receitas, não o produto. Pronto. Pra você Pra gente ter... conseguir fazer a comida toda certa. Sem Para erro. que ela dê certo, certo? Para É que que a você não faça receita errado. não dê errado. Eu mesmo fui fazer um bolo semana passada e era 3 xícaras de farinha, eu só coloquei 2. O que aconteceu com o bolo? Não virou bolo, né? Não virou bom. Não deu certo, tá? Por exemplo, uma vez que eu fui fazer Olha que eles conseguiram. Minha mãe, como ela já tá acostumada, não sei como ela faz tão bom os brownies, mas aí eu fui tentar fazer, aí eu pus, eu acho que eu pus muito fermento. Ou às vezes a gente coloca muito fermento,
Só que eu Como minha fui, mãe ela já tá acostumada, Cor. porque ela faz bolo. aí depois eu fui comendo, Aí não consegui precisa nem mais da comer. receita. Sorvete dava pra comer. Quem já tem o costume de fazer sempre a mesma receita, já sabe de cabeça, né? Já tá tudo Então deu guardadinho certo lá, ou não né? deu esse bolo É às dela? vezes que quando, tipo, Professora. tipo o bolo de fubá, Ô, que a minha Pro, mãe faz aqui em casa, é uma receita da minha avó. Então, Não a deu minha mãe, certo, ela né, esse pega bolo. pra fazer O único certinho. bolo que eu acerto fazer é o bolo de fubá, porque do resto, gente, Ô, Sora. sempre dá alguma coisa errada. Ô, Sora, uma vez. Sora, eu vou colocar um desenho pra minha irmã, já venho, tá? Tá. É o de fubá Uma e de vez a maçã. minha irmã, os ela únicos, tava- os outros não dá certo. Sora. Oi. Ô, Sônia, olha como o meu ficou. Isso. Eu tinha as cores certinhas. Tá ótimo. Fala, Heloísa. Quer dizer, minha irmã tá Você travou, não tá saindo som. Heloísa, tá travada. Tá travada. no bolo, ela esqueceu de colocar aqui, ó. Travou? Travou. Travou. Agora Você tá fala de travada, novo. Vamos só, ver. só dá pra sair áudio. Agora não tá Isso, saindo agora som. Ó, agora você destravou, parece que agora tá normal. A sua irmã esqueceu o quê da receita? E travou de novo. Travou. Travou. Ó, então vamos continuando. Então, para que servem as receitas de culinária? É para que cada prato seja feito sempre do mesmo jeito, para que se possa Professora, eu dar já falo. novamente aquele mesmo gosto. A receita de bolo a seguir, por exemplo, rende 18 pedaços grandes. Oi? Nossa. Veja o que Gisele está dizendo. Gisele terá que usar uma quantidade menor de ingredientes, não é? Será que se ela usar apenas 4 ovos e uma xícara de farinha, mantendo o restante como está, vai funcionar? Por que que ele está falando que ela vai ter que diminuir? Porque lá no balãozinho lá da Gisele falando, o que que ela fala? Ó, Que é eu muito acho grande. muito bom, muito grande esse bolo. Quero fazer um que renda somente o quê? 6 pedaços. Por quê? Porque a receita que nós temos aí é de 18 pedaços, Professora, aqui em casa tem que fazer um de 18, não de 6. né? ô, Pro, Oi. eu acho que é fácil. Ela só deveria deixar esse mesmo. Aí, nesses 6 pedaços que ela corta do tamanho Maior, de Ela dá pra né? vizinha. Ela dá pra vizinha. pedaços Né? de um bolo gigante. Aí ela fala Parece aqui muito no outro balãozinho, isso parece uma deformação do bolo. Então vamos continuando, ó. Para que o bolo menor fique tão bom quanto o grande, é necessário fazer uma redução nas quantidades de ingredientes da receita. Essa redução é a mesma feita para as figuras. Se cortar os ingredientes pela metade, tem que cortar todos pela metade, certo? Então, vamos lá. A receita lá do bolo de chocolate, ela vai 6 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, Do ovo, hein? 150 gramas de manteiga, 90 milímetros de água morna, 6 colheres de sopa de chocolate em pó e 3 colheres de chá de fermento. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui com essa receita. Então, vamos pegar o caderno e eu vou ditar a receita, como que ela vai ficar. Tá bom, peraí. Vocês vão colocar lá. Eu vou pegar meu caderno. Peraí que eu vou pegar a caneta. Sora, deixa eu pegar o meu. Isso. Você vocês fala vão- devagar que eu vou fazer de caneta. Quadriculado ou o outro? Então, vocês vão escrever aí, bolo de chocolate. Peraí, Sora, deixa eu pegar ele. Sora, quadriculado ou outro? Tanto faz, gente. Qualquer um dos dois, tá? Se você já colou onde tá a figura lá que você colou, pode continuar no Bolo mesmo. de chocolate. Bolo de chocolate. Isso. Coloquem aí a página, tá? A página 60 A minha já tava aqui. figura do barquinho? do barquinho lá no caderno. O que é isso? Eu peguei outra página, mas essa eu preferi. Lá no caderno de matemática. Coloca a data de hoje. Hoje é dia 6/8. Tô vendo, já não vou. Coloca a página. Aí eu vou esquecer desse daqui, aí, senhora. Eu vou olhar e vou falar assim, nossa, não, eu aprendi a fazer um bolo.
Depois vocês testam essa receita e vê se vai dar certo. Vou Vou testar. testar, falar assim. Vocês me eu vou perguntaram fazer. se Eu vou dá testar. certo, eu não sei, porque eu não fiz. Eu vou Nossa, abrir um Sora, Word. você vai passar uma receita pra gente que não dá certo? Ah, essa Às aqui é a vezes, se a receita que a receita apostila vem- tá falando, eu não fiz. Depois eu vou testar para ver se dá mesmo. Vai, Sora, depois de bolo. Ah, se não der, eu vou queria. reclamar com essa apostila. Eu vou abrir um Word, gente, eu vou escrevendo, porque daí, conforme cada um vai É mais acompanhando fácil, o né? que quer, tá? Ô, Pro! Ô, Oi. Pro! Sora, Eu já não sei te tinha. Sora, Mãe, senão a é gente vai 6 gastar do 8, ingrediente à né, toa. É o quê? Ô, Pro, também tem a receita, ó, do bolo de chocolate de 6 ovos, 3 Isso, xícaras só que a de gente vai farinha de... reduzir. Isso. Eu vou passar agora a que vai ser reduzida, tá? Sora, Ele pediu Se para eu repetir. fizer, eu também vou reduzir, porque Jesus é Pro, se fizer e não der certo, a gente vai gastar ingrediente à toa. Entendeu? Sim, né? 6 por 2. Ó, Isso, então no já- caderno nós vamos fazer aí a receita nova para 6 pedaços, tá? Ô, Sora, eu vou escrever assim, receita. A receita vai reduzir. Então, a gente vai colocar lá. Bolo de Pode escrever de chocolate. caneta? Pode escrever de caneta. Ô, Sora, eu coloquei assim embaixo do bolo de chocolate, receita. Aí 2 pontinhos e vou escrever embaixo. Tá. Então, a gente vai seguindo embaixo. Vamos colocar aqui. Então, vai ser 2 ovos para ela fazer a receita que ela quer para 6 pedaços. 2 ovos. Ovos. 1 xícara de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar. Pera aí, ó. 50 gramas de manteiga. Xícara. De açúcar. Pera aí. Meia xícara de açúcar, 50 gramas de manteiga. Xícara de... 30 mililitros de água morna. Pera aí, Pro. Já tô digitando, vocês vão escrevendo aí conforme vocês vão olhando aí, vão copiando. Eu já digitou aqui para ficar mais fácil. É isso, tá? 50 Depois a gente vai testar aqui, porque a gente não para de fazer bolo aqui. Faz e vê Todo se dá dia um certo. bolo Se der diferente. certo, Eu vocês tô me com medo de contam. testar esse bolo aí. Vai que não dá certo, a gente vai gastar um monte de ingrediente à toa. Hein? Professora, tá acontecendo alguma coisa de errado com a minha câmera que ela fica desligando, tá? Uhum. Não, Sora, já anotei a receita. Isso. Então, essa é a receita de chocolate. Ela vai render aqui 6 pedaços, tá? Ela é diferente da outra, que é de 18, tá? Então, a receitinha que tá em cima é para 18 pedaços, tá? Essa receita aqui, ó, que ela mostra, tá? A nossa, ela queria somente para 6 pedaços. De água morna. Então eu vou copiar dela. Porque aí quando eu fizer, eu vou comer tudo. Eu não vou copiar dela porque é muito ovo e pode me dar dor de barriga de tanto ovo. Né? E tem que ser forma grande também, porque essa daí deve ser bastante, né? Bastante. Ó, a banana e a manga. Tá passando o carro da fruta aí, hein? Na casa de Olha a alguém. banana, olha a manga. Kombi, onde que vem
Vende açaí com as frutas e também leite condensado. Aqui a e também gente compra. nada de- Professora, daqui de sábado, aqui em casa, passa um carro do churros e ele também vende açaí. Ah, é? Aqui, todo É, eu morava perto da Rebeca, churros passava modernizando, churros. Eu hein? comprava quase todo dia. Toda Aqui em vez. casa passa que sempre passava. churros. Na minha casa passava sempre de segundo o carro do churro, só que agora não passa mais. E também, tirando isso, não passa nada. Na minha rua é um breu. Aqui passa ovo, passa os churros, passa mais um monte de coisa, passa carro de fruta. Na minha, Passa o gás. pegando óleo. Professora, Pra fazer É. na minha rua, eu moro numa rua de terra, né? É. Na minha rua só passa, a gente chama Mulher do Ovo. E mais, Mulher do ovo. mais uma pessoa lá que vende salgado. Eu me lembro que um dia, na rua da casa da minha avó, passava uma moça gritando, iogurte, cadê o... Aqui o iogurte, eu achava que era o nome de uma pessoa. Né? Aqui Ó, na vocês minha casa conseguiram passa terminar de açaí. copiar? Coisa que passa aqui em Sim, casa já é o terminei, carrinho sim. da Yakult. Todo mundo copiou? Peraí, eu tô terminando. Não, ainda não copiei. Então vai, gente. Vamos que eu vou seguir, tá? Terminei. E mix. No segundo caderninho aí, ele fala assim, ó. Como você fez para calcular as novas quantidades de ingredientes? Explique por que fez assim. Então, o que acontece aqui? As quantidades dos ingredientes são 1/3 das quantidades originais. Porque a Ou seja, quantidade de pedaços foi dividido por 3, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, vocês vão colocar aí também no caderno, tá? O segundo caderninho. Tá vendo que aí na pergunta são 2 caderninhos? Um era da receita e o outro... Ele tá perguntando por quê. Como que você fez para calcular? Então, vamos lá. A quantidade... Eu vou escrever na outra folha porque já acabou. Eu vou escrever de... Não, aqui vamos pôr no plural, tá? As quantidades. As quantidades dos ingredientes. Escrevendo no caderno, tá esse. Isso, tudo no caderno. Saúde. Obrigado. São 1/3 das quantidades Tan on terceira. Pro, Oi. o Wi-Fi caiu aqui. Uau! Essa que eu tô digitando aqui é a segunda perguntinha aí do caderninho que tem na apostila. Você vai pôr no caderno, tá? As Quantidade de pedaços. Nossa! Professora, a internet caiu aqui, daí eu vou começar a fazer agora, tá? Tá. Então acho que foi aqui no condomínio, Heloísa. Deve ter sido mesmo. Os originais. Então, essa fica no Peraí. segunda pergunta, tá? Tá bem. Então, a primeira perguntinha era a receita, que nós tínhamos que mudar a quantidade de ingrediente. E a segunda pergunta, ele fala como que você fez para calcular essa Professora, nova quantidade de ingredientes. Então, esse daí que você estava escrevendo agora é a resposta da segunda pergunta? isso, a segunda perguntinha. Como você fez para calcular? Então, as quantidades dos ingredientes são 1/3 das quantidades originais, porque a quantidade de pedaços foi dividido por 3, tá? Você já volta, então? Professora, vai pra cima um pouco, por favor. Pronto, terminei. Vamos lá ainda. Aí começou a aparecer aquelas telinhas.
Não sei porque parece. Aí, tá bom. Eu parei na manteiga. Professora, eu já volto. Tá. Fala Navarro. Talene. Ei, galera. É chamada, tá, gente? Então vocês vão copiar. Tá bom, chamada da aula de matemática primeiro. Vai escrever mais alguma coisa no caderno? Acho que agora não mais, tá? Não, tá? Pra a gente continuar agora, vai ser tudo aqui na postura. Ó, vocês vão respondendo aí, porque eu não consigo ver todo mundo, tá? Ok. Bianca, Oi. Bruno, Oi. Eduardo tá aí que eu tô vendo. É, porque vocês sabem, né? Eu tô Gabriel, todo dia. Hello. Giovanni eu também tô vendo. Queijo. Mendonça, Oi, Sora. Luísa, Tô aqui. Júlia, Aqui. Luana, Aqui. Malu, Aqui. Maria Vitória, Aqui. Natália, Oi. Rafael, Rebeca, Aqui, Vivinho. Beatriz e Sofia. Figurinha. Aqui. Tá. Copiaram, gente? Sim. Não. Não, senhor, espera um pouco. Sora, com o Wi-Fi aqui, peraí. Que barulho é esse? Sora, você tá me vendo? Quem tá falando? Heloísa. Tô te vendo. Olha a caneta que eu fiz com papel alumínio. Nossa. Eu tenho aqui um pedaço de papel alumínio que eu falei, o que eu vou fazer? Daí eu vi um tubinho de caneta e falei, fazer uma caneta. Bem podre, mas funciona. Que isso, Eduardo? Oi? Pronto, pessoal? Sim. Legal. Minha mãe, ela tem isso há muito tempo. Sim, tava mexendo com a minha cachorra. Ah, pô. Um caderno de receitas, tá até... É que hoje é tão Eu prático, também, né? Você Bianca. entra na internet. Ô, Bianca, também. Minha mãe, ela tem um monte de... É um caderninho, 2, né? Mas tem um monte de receitas. Olha as páginas como tão antigas, pro. Então, É assim. Minha avó também tem, mas um bem, Aqui em casa tem bem antigo. O que era da época de É da minha 1940 bisavó. atrás. Ó, posso descompartilhar essa tela? Peraí, senhora, eu tô copiando embaixo que caiu de novo na internet. Então vai, rapidinho. Só que agora já voltou. Então vai pra gente poder continuar. Ixi.
Oi? Falta quantos minutos pro lanche? Falta 15 minutos. Muito. 15, bastante. Meu Deus, as aulas estão passando muito rápido esses dias. Verdade. Se pensar assim, Eu já não acho. Acho que tá passando meio devagar. Também. Ixi, Maria. É porque tá sendo meio... Também, Maria. Hoje é quarta ou é quinta? Hoje é quinta, amanhã já é sexta. Ô, Sora, se ficar com barulho de Terminei, Sora. cachoeira, alguma coisa assim, é por causa da minha piscina, que é atrás do meu quarto. Terminei. E ela tá batendo porque faz tempo que meu pai não limpa, então... Nossa, aí você pode, tipo, abrir a janela e pular na piscina. Olha só que vida boa. realmente isso mesmo, né? É tipo assim, você acorda, aí você abre a É só janela. ela acordar, Tá colocar a calor. roupa dela, correr um pouco e pum. Ela fala, tipo, Agora- ela acorda, Não, não é assim, calor, é a piscina é gelada. Então Ainda vamos mais lá. Ó, continuando aí com o lápis na mão. Lá na apostila agora, tá? Pode fechar o caderno? É, o caderno a gente não vai usar mais, não. Tá. Ó, então vamos lá. Para preparar 2 litros de refresco de caju para seu restaurante, a Milton usa 200 ml de suco concentrado e 1 colher de açúcar. Aí vem a letra A. O refresco que ele fez para hoje está acabando. E ele vai preparar mais 10 litros. A Caraca! quantidade que ele vai preparar é 5 vezes a receita para 2 litros. Portanto, ele vai usar quantas ml de suco concentrado? Se para 2 litros, se para cada 2 litros ele usa 200 ml, então quer dizer que ele usa 100 ml para cada litro. Quantos litros eu preciso? 100. Sim. Peraí. Ó, para preparar 2 litros, Ele usa 200 ml. E para fazer 10? Vai para ser um ele litro, fazer certo? 10 litros, Vai ser 1 litro, É. certo? ele vai precisar de, se não me engano, 20.000 ml. Não. Ou não? 5 ml cada um. Não, gente, ó. Ele 400? usa 200 ml. Ele está querendo dizer aqui que ele usa 100 ml para cada litro. Você vai precisar para 10 litros. Quantas ml você vai precisar? 1.000 ml, que vai ser o quê? 1 litro. É a mesma coisa que 1 litro. Então, ele vai usar... Você pode colocar ou 1.000 ml ou 1 litro, tá? De suco concentrado. E quantas colheres de açúcar? Não sei. Peraí, será que eu não sei? Deixa eu 2 na mil? lapiseira. 2? 5. Não sei, ó. 5? 5 Caraca, colheres, olha lá, ó. Ele usa 1 colher para cada 200 ml. Então, para fazer 1.000 litros, ele vai usar 5 colheres. Caraca, hein? A pessoa vai entregar bastante, hein? Vai ter um... Não, bom 1.000 serviço litros total. não, gente. Ou é 1.000 falou 1.000 ml ou 1 litro. Presta atenção. É que Caraca. você tinha falado 1.000 litros. Deu Não, eu falei 1.000 ml ou 1 litro. Ó, Vai usar quantos? 1.000 ml ou 1 litro. Algum desses dois você vai colocar aí. E daí 5 Qual é a segunda resposta? Depois 5 colheres, ó. Para cada 200 ml ele usa 1 colher. Então aqui você tem 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml e 1.000 ml. Então ele vai usar 5 colheres, tá? Caraca, velho. Ele vai ter extremo. Vai ter qual? Tem que ir pro hospital. No segundo espacinho aí, tá? É, qual é a Até resposta? morrer. 5 colheres. Tem que estar com a câmera desligada. E o de açúcar? De açúcar. 5 colheres.
Seguindo na página 64. Ontem, a Milton comprou uma embalagem com 8 garrafas de suco concentrado e pagou R$ 36. Hoje, ele vai comprar 48 garrafas. Lá do ladinho, vamos fazer a conta? Vamos colocar os verdadeiros e falsos primeiro. Então, verdadeiro ou falso? A Milton vai comprar 6 vezes o que comprou ontem? Será? Não. 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 Ô, Sônia, mas ele pagou R$ 36 em todas as 8 garrafas? 30, ó. Ele comprou 8 garrafas de suco e pagou R$ 36. Hoje ele vai comprar 48. E aí? Não, Sora. Não? Ah, já sei. Eu já... Tem que ser de 8. É 6. Sônia, você tá no verdadeiro ou falso? É. Ó, se a gente pegar 48 garrafas que ele vai comprar agora. Ele comprou 8. Ele precisa comprar mais... Só um minutinho, gente. Tá batendo aqui no meu portão. Só um minutinho. Ok. É festa! Só foi a Sora sair. Ah, meu... Agora nem saiu. Ah, Mas já? Ó, a gente vai fazer uma continha aí da lateral de 36 dividido. vezes 6, tá? Vamos fazer essa conta primeiro. Quanto? 36 vezes 6? 36 vezes 6. Sora, sabe o que meu pai tá fazendo fazer? Ah. Ele tá falando pra eu decorar a tabuada. É, mas vocês podem começar mesmo. Semana que vem eu já vou pedir pra vocês treinarem tabuado, tá? Ô, Sora, é 216. Não, Sora, por quê? Isso mesmo. Então, 36 vezes 6 vai dar 216. Ah, e agora que a gente faz por cima? Agora vamos pro verdadeiro ou falso. Quanto que vai dar, Sora? 216, né? 6 vezes 6 é quanto? 36 vezes 6. Vocês vão usar o espacinho aí na lateral. Eu já decorei a tabuada com a minha mãe. Já fiz a tabuada inteira. Aí. Todas. Então, vamos lá. A Milton vai comprar 6 vezes o que comprou ontem? Ô, Sora, mas então você vê ou falso? Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Tá. A Milton vai comprar 6 embalagens iguais às de ontem? Verdadeiro. 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 A Milton vai pagar 6 vezes o que pagou ontem? Verdadeiro. Verdadeiro. Com o suco de hoje, ele fará 6 vezes mais refresco do que ontem? Falso, porque ele já comprou as outras, né? Ele tá comprando mais 6, mas ele já comprou a 8 no outro dia. A Milton vai pagar 216? Verdadeiro. Verdadeiro. A minha continha lá não deu 216? Sim. Não, é verdadeiro. Então, ficou verdadeiro, 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 falso e verdadeiro, tá? O 2. Como que foi, Sora? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro,
falso e verdadeiro. As 3 primeiras ficou verdadeiro. Isso, depois falso e depois verdadeiro, tá? Certo. A2. Em uma horta comunitária, há 6 canteiros como este. Ele tem 160 centímetros e 90 centímetros. Isso. Então, vamos lá. Quantos metros de arame serão necessários para cercar cada canteiro com 2 voltas? Ele precisa de 2 voltas. O que eu vou fazer aí? 160 Vai precisar de 500 centímetros. Você vai pegar... Como que você vai fazer a conta aí primeiro? Ele está querendo que ele faça vai- 2 voltas. Então, eu tenho que pegar o 160 vezes 2, certo? Não é mais fácil fazer 160 vezes 4 por causa dos 2 lados? Não, porque Não, só uma esses 2 vez. lados aqui são de 90 centímetros. E o outro lado é 90. Então, eu tenho que fazer Professora, onde Dá vocês estão? 320. 160 vezes 2 mais 2 vezes 90. Vai dar quanto? 160 vezes 2 é 320. É. E o Tá certo? vezes 2, o vezes 90. 90 vezes 2 é 180. Tá. Tá certo? 160 vezes 2 é 320. Mais 180. 90 vezes 2. Quanto que é mesmo que eu falei? 180? Isso. Então, 320 mais 180, tá? 500 centímetros, certo? 500 centímetros. 500 centímetros. 500 centímetros. 300 ou 500? 500. Ó, presta atenção. A primeira conta, que é 2 vezes 160, ela dá 320. Aí a outra conta, que é mais 90 vezes 2. 90 vezes 2 dá 180. A primeira conta é 160 vezes 2, certo? Isso, vai dar 320, certo? Sim. Depois você vai fazer a conta de 90 vezes 2. Que vai dar 180. Aí o total da soma desses dois resultados dá 500 centímetros. Que é a mesma coisa que 5 metros. Então, o total aí a gente viu que dá 5 metros. Aí eu tenho que pegar e fazer o que agora? Ele quer que... 500 vezes 2. 5 vezes 2, que vai dar 10 metros, tá? Então, o resultado aí é que vai usar 10 metros de arame. Doutora, depois que eu fiz as duas contas, eu pego 320 Mais e o 180. E o 180. Isso. Vai fazer o resultado vezes 2. Vai dar Dá 500. 1.000. Aí 500 vezes 2 é 1.000. Tem que fazer lá. Na A, você tem que fazer 160 vezes 2 e 90 vezes 2. Aí, o resultado dos dois vai dar 500. 160 vezes 2. E depois 90 vezes 2. Olha, aí o resultado disso vai somar, aí vai dar 500. Aí 500 vezes 2 é 1.000. Tá, mas 500, resultado que vai presta dar, atenção. Esse 500 aí, centímetros, a gente vai mudar para metros, que vai ficar 5 metros. Cara, que resultado que vai dar uns Vai 2 ser 10 metros. 320 mais 180, Giovane. Então coloca na B 10 metros. Então o resultado é 10 metros, né? 10 metros. Na A ainda, tá, gente? Isso. Ó, a gente vai parar aqui, depois, na outra aula, a gente termina esses outros exercícios, tá?
Ok. Já é o intervalo? Professora, eu não entendi a terceira. A terceira conta. Você fez 320 mais 180. Deu isso? Você já fez esse resultado? É 320 mais 180. 180. Pessoal, quem já terminou pode ir. Tá liberado para o intervalo, tá? Fez a B. 3h10 a gente retorna, tá bom? Aula animada de vocês, Oi. essa de inglês, hein? Pois é. Ó, nós Aula vamos de fazer inglês em sem Podia ser português. assim as de matemática, né? O conteúdo é diferente, né? Mas não tem como. Ó, vocês vão Poderia pegar o ser. livro de atividades, aquele fininho. Pequenininho. Novo, velho. Do novo. Peraí, eu tô pegando aqui. Difícil. Qual matéria? Português na primeira página aí, página 5. Tá. A página, ó. Espera aí, Vai Sora. até 4h30 a aula? Isso. Posso ler, Sora? Posso ler? Página, Sora. A primeira página de português, gente. Página 5. É desse livrinho aqui, ó, Gi, que veio junto com a apostila grande. Pequenininho, de atividade. Cérebro. Gente, a gente só desligou a câmera pra ficar melhor no vídeo. Pode ligar agora. Tá aí, lê. A minha tá ligada. A minha tá ligada. A minha sim. Eu fui uma das primeiras a ligar. A da Luana, na Natália, Dudu, Futinite. Fortnite Miel. Futinite. Ó, vamos começar então a leitura? É um outro E texto, tem o B. é um outro texto de opinião, tá? Mais um texto aí, ele vai falar como a imprensa jovem resiste à internet. O outro texto que nós lemos ontem falava sobre... Eu ler o resto da outra. Nós lemos falando sobre o trânsito, lembra? Falando sobre o trânsito de Fortaleza. Agora ele vai falar sobre o jovem e a internet. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aí na página 5 a primeira página aí, esse texto. Comecem a leitura, para depois a gente responder algumas questões. Olha, a Malu, então, ela pode ler outra parte que tem atrás? Começa. Como a imprensa jovem resiste à internet. Para surpresa de muitos, os jornais infanto-juvenis não conhecem a crise vivida hoje pela imprensa em todo o mundo. E ainda que é mais inesperado, sua versão impressa muitas vezes é a preferida das crianças e jovens. De fato, a oferta de jornais e revistas para essa faixa etária vem aumentando nos últimos anos, mesmo com a convivência dos portais online. Da concorrência dos portais online. Na França, por exemplo, existe hoje um total de 286 títulos para crianças e jovens que reuniu 9,6 milhões de leitores em 2017. No Reino Unido e nos Estados Unidos, há publicações para o público infantil criadas há mais de 20 anos. Dentre deles, a Time for Kids, ELA, que possui na escola 1,5 milhão de leitores, alunos e 58 mil professores, e o jornal semanal First News, no Reino Unido, que registra a circulação média de 79 mil exemplares. No Brasil, o Joca, primeiro e único jornal feito especificamente para o público infanto-juvenil, possui hoje 20 mil assinaturas feitas por escolas e pessoas físicas. Com apresentação sempre inovadora, as publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais, por meio de um jornalismo autêntico e com linguagem adequada à faixa etária. Sabemos que tudo isso já acontece presente em sites para esse público e de forma interativa. Então, por que o formato impresso ainda atrai? Há 3 aspectos que contribuem para isso na leitura do jornal. Em primeiro lugar, o acesso às mesmas notícias veiculadas para os adultos por meio de um portador semelhante
ao lido por seus pais responsáveis, traz a certeza às crianças e jovens de algo que do modo está a seu alcance, proporcionando o sentimento de permanecer na sociedade e fazendo com que se... Opa, o quê? Pertencer. Pertencer à sociedade e fazendo com que se sintam valorizados. Em segundo lugar, pode-se manusear o periódico, folhear e dividi-los em partes para facilitar a leitura, informar-se e discutir com colegas na escola ou em casa são procedimentos que formam um leitor curioso e com repertório que reflete sobre os fatos e se prepara para atuar como cidadão engajado e protagonista. Por fim, o fato de ser impresso, e no caso do Joca, trazer as fontes indicadas ao final das matérias, da ideia de confiabilidade ao jornal contra as fake news. É necessário formar o leitor para que saiba diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira, ensinando-o a buscar fontes verdadeiras e não a se proteger de informações mentirosas, tendo sempre certeza sobre a origem das matérias. Não é possível comprovar o que se lê nas redes sociais e na web, mas é viável e necessário incluir as crianças e os jovens no debate, compartilhando, discutindo e comparando notícias e fontes para que aprendam a buscar informações apenas em veículos com credibilidade e adquiram recursos para defender suas ideias com senso crítico. Nas escolas em que o jogo está aí, onde é usado de forma frequente e sistemática, os professores têm observado que os alunos se tornam mais críticos e argumentativos, mais inconformados com questões para as quais não se apresentam solução, como, por exemplo, um buraco sem conserto em sua rua, ou mesmo a corrupção. Esses alunos, em geral, se colocam diante de fatos não apenas para denunciar, mas para buscar uma solução para aquilo. Assumem o papel de cidadão, questionando-se: o que eu tenho a ver com isso? Como eu posso mudar essa realidade? Isso. Então, aí vocês têm um texto. Vocês vão responder essas 4 questões que tem aí, da 2 a 5. E daqui a pouco a gente corrige. E a 3. Pode ir respondendo, tá? Tá. Olha, para responder as 5 perguntas ou é só até a 4? A 2, a 3, 4 e 5. Chamadinho, tá? Bianca. Bruno. Pronto, aqui, tá bom? Bruno não estava? O Bruno também não estava na aula de inglês? Eu não ouvi ele. Também não. Eduardo. O Gabriel. Eduardo não tá. Claro que eu tô.
Eduardo? Giovanni. O Eduardo tá com a câmera desligada e tá no mudo. Ah, tá. O Eduardo tá assim. Mendonça, Heloísa. Eu. Júlia. Luana. Malu. Maria Vitória. Tô aqui, senhora. Natália também tá aí. Rafael não está, né? O Rafael estava na aula de inglês? É que eu tava conversando Não. com a minha mãe. Não, senhora. Tá. Então, Rebeca, Eu. Beatriz e Sofia. A Sofia tá aí? Sim, eu tô aqui. Tá sim. Professora, o que é verídicas? Verídicas é que é fato real, que aconteceu de verdade. Ah, tá. Você vai corrigir hoje, senhora? Ou sim. Eu não entendi a 4. 4. Qual é o posicionamento da autora sobre o assunto abordado no texto? O que ela está abordando aí no texto? Ela está falando sobre o quê? O que ela defende, hein? É um texto de opinião. Ela está defendendo alguma opinião, algum assunto. O negócio sumiu aqui. Oi. Hoje vai ter dever? Não. Ah, não me fala que a aula vai acabar às 5 horas. É 4h30? 4h30. 5h10. Poxa, senhora, não era 5h10? 4h30. Hoje é quinta-feira, gente. Amanhã que fica até 5h10. Ah, Você tinha falado que hoje ia até 5h10. Ou Ó, eu que eu tô tinha passado alucinando. para vocês segunda, quarta e sexta. Só que lembra que ontem a Jéssica entrou e falou que mudou a aula de vocês de quarta-feira, então não vai ser até 5h10. Então vai ser só segunda e sexta, até 5h10, tá? muito. Gente, é pra ficar com a câmera ligada? É, porque a professora, a gente só desligou a câmera na hora de assistir o vídeo, porque senão não pega muito bem. Quatro pessoas estão também. Olha. Não? O Gabriel, Ian e a Sofia. Você comprou, né? Toda, não entendi assim. Hoje a aula vai até 5h10, né? 4h30. Pode falar. O ponto de vista da autora é construído com base em informações verídicas, sim ou não? Justifique sua resposta. O fato que ela está abordando aí é verdadeiro ou falso?
É uma história verídica, informações verídicas? Verídicas. Sim. Eu falei para o Mendonça que verídicas são coisas que acontecem, coisas verdadeiras, histórias verdadeiras. É verdade. Então, você vai falar se é sim ou não e justificar o porquê. Assim, Malução. Tá? Eu já coloquei aqui, tá? Ah, na hora que a gente for fazer a correção, vocês falam, tá? A Natália tá com uma tela embaçada. Às vezes a câmera aqui não tá muito boa. A gente vai corrigir depois? Sim, gente, vão fazendo aí. Entendi essa Eu daqui. preciso esperar vocês terminarem para corrigir, então vão respondendo. Professora, eu não entendi aqui, porque está dizendo, explique, na 1, que é explique por que ele pode ser considerado provocador. Por que esse título ele pode ser um título que provoque as pessoas? Por quê? Do que ele está falando, esse título aí? É como Eu vou no banheiro, tá? Imprensa jovem a internet. Isso. Por que esse assunto ele pode ser considerado provocador para quem está lendo? A gente que está lendo, por que ele pode ser provocador, esse título? Qual que é a relação que está sendo feita nesse título? De quem para quem? Eu sei o porquê. Por causa que provoca... Eduardo, a as resposta mães. só depois. Só depois, Ah. tá? Ó, o texto aí, o título, ele não está falando, ele não está relacionando o jovem com a internet? Sim. Então, tem que pensar em cima disso aí. Pronto. Oi. A aula hoje acaba às 4h30? Isso. Professora, sabe o nome da rede daqui de casa? De visitas? Eu troco a senha por uma cerveja. Meu pai que colocou. Aí a senha é: cadê a cerveja? Eu sei qual é a senha agora. Oh, Ó, mais 5 minutinhos, tá? Olha, você já tá corrigindo? Não. Olha meu desodorante.
Professora, já volto, viu? Tá. Eu já terminei. Tá. Agora. Tá, esperar os amigos terminarem, tá? Acabei, Sora. Quem ainda aí não terminou? Calma aí, senhora, que eu voltei na primeira aqui porque eu reli minha resposta e o porquê eu não tinha entendido muito bem o porquê. Eu tô voltando aqui. Tá. Ô, Sora, eu não entendi a quarta. A 4. A 4. Qual é o posicionamento da autora sobre o assunto abordado no texto? O que essa autora está defendendo aí no texto? O que ela defende no texto? É escrita? Ela defende algum assunto aí. Que assunto que ela está defendendo? Você vai fazer a correção? Defendendo as crianças. Sim, vou esperar todo mundo terminar. Tá. Você já terminou? Sim. Já tá corrigido? Não. Ó, mais um minutinho só aí para quem não terminou para começar a correção, tá? Ficaria bonita de cabelo curto? Não. É bonita de cabelo longo. Não, porque de qualquer jeito vou ter que cortar depois. Você já tinha cabelo curto? É, mas nem tão curto. Agora eu sei Eu uma... vou cortar no mínimo até aqui. Tá bom, hein? Primeiro. Sim, porque Professora, é o que eu pintei. Professora, eu já cortei aqui. Bem Ela que tinha o curtinho. cabelo bem grande, até descolorir. Da primeira vez. Vamos começar então a correção? Vamos. Uhum. O que vocês colocaram na 2? Qual que é o título? Eu coloquei como a impressa jovem resiste à internet. Isso. O título é Como a imprensa jovem resiste à internet. Aí ele vem com a segunda pergunta. Explique por que ele pode ser considerado provocador. Porque o título
é considerado provocador? Posso falar? Tá, depois o Mendonça. Eu coloquei assim, porque hoje em dia as crianças só ficam no celular. Não ouvi. Hoje em dia as crianças só ficam no celular. Fala, Mendonça, o seu. Mas só eu que tô falando baixo, não é o microfone. Meu Eu microfone tá coloquei no máximo. que influenciam as crianças a mexerem na internet. Tá. Alguém mais? Eu coloquei que as pessoas não saem da internet. Uhum. Que as crianças e adolescentes não saem da internet. Isso. Eu coloquei porque... Eu coloquei que sobre que as crianças gostam da internet e não param de ficar nela. Fala, Bianca. Eu coloquei porque hoje em dia 90% das pessoas ficam mais na internet. Tá. Não é isso, né? O Tito, ele vem provocar o que ele questiona, né? Ele vem questionar a relação entre a juventude com a internet, certo? Que foi o que vocês falaram aí. Tá bom? Então é isso aí mesmo. O 3. Que hora termina a aula hoje? Não fala, Sônia. A aula acaba já, daqui a pouco. A gente repetiu umas 50 mil vezes. Mas o Bruno entrou agora, né, Bruno? Porque você não estava na aula na hora que eu fiz chamado. É, por causa que o meu celular tinha descarregado. Tá. Então tá explicado. Na questão 3, o que vocês colocaram? Quem que assinou o texto? Quê? Quem assinou o texto? A Joca. Mônica S. Mônica S. Gouveia, né? Certo, Pro? Mônica S. Gouveia? Isso. Eu acertei. Mônica S. Gouveia. Mônica S. Ó, lá no final do texto tem escrito o nome dela aqui, ó. E no começo também tem até meio que o nome dela. Pro, olha aqui. Aqui no começo. Isso, no início, aqui embaixo do título. Debaixo do texto. Quer dizer, do título. Isso. A 4. Professora, ela é veia. Gouveia. Qual é o posicionamento da autora sobre o assunto abordado no texto? Ô, Sônia, eu coloquei que as crianças... Sobre que as crianças estão lendo mais jornais. Fala, Mendonça. Eu coloquei sobre a impressão jovem que os jovens não resistem à internet. Tá. Quem mais? Sobre o que as crianças podem ver na internet. Quem mais? Eu coloquei quase igual a Ana Lu, mas tem o mesmo significado, por exemplo. Alguém mais quer falar? Então, a autora ela vem defender que a imprensa se volte cada vez mais ao público infanto-juvenil, tá? Por isso que nós temos aí, ela dá o exemplo do Joca, né? Que seja feita mais a imprensa, né? Voltada. Joca, eu lembro de Joca do Ofício. A imprensa se volte com mais assuntos no infanto-juvenil, tá? É isso que ela defende. Certo? Ela fala também sobre a faixa etária, né? Que a linguagem seja adequada para a faixa etária de cada indivíduo aí na forma impressa. Ela fala várias coisas aí. Professora, o Bruno saiu de novo. Acho que ele não quer ter aula, não. Sônia, o que eu coloco na 5? Eu não escrevi nada. Vamos chegar lá agora. Tá. Então, quem não fez a 4 aí, complementa. Complementa a 4, então, aí. Complementa a 4, que a autora defende que a imprensa se volte cada vez mais ao público infanto-juvenil, tá bom? Que a autora defende que a imprensa se volte cada vez mais ao público infanto-juvenil. Eu tô cansada, Sora. Cansada de fazer aula.
Mal começou. Quer dar umas férias amanhã pra gente? Como se eu pudesse, né? Pois é, né, Sora? E olha que aula online é mais chato ainda. Mas fazer o quê? E parece que demora mais. É Balé, entediante. principalmente. Porque na aula 5, que não é pessoal. online dá pra gente brincar, né? No intervalo. 5. O ponto de vista da autora é construído com base em informações verídicas? Sim. Sim. Que é isso, Sora? Justifique sua resposta. Eu posso falar? Pode. E que é verídica. É verdade. Verdadeiro. Os jovens não resistem à internet. Eu coloquei sim, porque... Coloquei porque Quer algumas dizer, sim. pessoas ainda no jornal impresso. É. Posso falar? Fala, Heloísa. Eu coloquei sim, porque... Peraí. Sim, porque ela fala do que está acontecendo agora. É. Fala, Malu. Sim, pois ela fala tudo que podemos ver na internet. Ela fala tudo. Ô, Pro, Só um Tudo que minuto. a gente pode ver na internet. Tudo que pode ver na internet. Sora, É. então o que eu posso colocar Tá aqui? certo o meu, Sora? Calma lá, deixa os outros falarem primeiro. Fala, Eduardo. Tá certo o meu? Só um minutinho. ô, Pro, eu vou falar um meu e uma pergunta que eu tenho. É. Ó, sim, na verdade, ó, que as crianças adoram ficar na internet e que nessa internet elas ficam viciadas a cada momento que elas ficam. Agora minha pergunta é, alguém já reparou que o Gabriel não tá em aula? Ele tá em aula, ele só tá com... Tô sim, ô cabeça de peixe. Oxi, quando eu pesquisei Gabriel... Ele só mudou o nome. Sora, Ó, Eu só mudei o Ai, nome, meu mas eu tô aqui. isso. Ó. Presta Sora. atenção aqui na Ah. pergunta. Fala, Maria. eu tenho celular, mas para eu não ficar muito tempo no celular, meu pai colocou um tempo exato para eu usar. Tá certo, é isso mesmo. Ó, Ele pôs até 7 horas. presta atenção aqui na pergunta. Ó, o ponto de vista da autora é construído com base em informações verídicas. Qual vocês acham que são... Da onde que ela tirou essas informações, essa base? Da É de lugares internet. confiáveis? Sim. Então, era isso que ela estava perguntando. Da onde que ela tirou essas informações? Essas informações são... Então a gente Além- pode colocar assim, sim, são tirados de sites confiáveis? Até porque ela também é uma autora que é especialista na área. Então, ela já tem o conhecimento dela, né? Então, ela já traz para todo esse conteúdo algo que ela já tem convivência e que é de domínio dela, tá? E Tanto ela é que ela também... tem história educativa, Pro. Isso. Sora, então Quem colocou alguma coisa de internet, essas coisas, tem que colocar que ela tirou de fontes confiáveis, tá? Ela não tirou de qualquer lugar. Além do próprio conhecimento dela, ela também tirou de outras fontes. Eu coloquei assim, ó. Sim, pois ela tirou de fontes confiáveis. Suas... a sua- Eu coloquei assim. Sim, mas ela fala tudo que podemos ver na internet e ela tirou de fontes confiáveis. Isso. Ô, Pro, eu coloquei que verdadeiro. Ela, além do seu conhecimento, ela também ela também viu de sites confiáveis. Posso falar que eu coloquei, Sora? Sim. Eu coloquei sim, porque ela retirou essas informações de sites confiáveis. Isso. No lugar de site, gente, coloca fontes, porque pode ser que ela tirou de alguma
de algum Coloquei livro, de alguma fontes. enciclopédia, tá? Não só de sites, tá? Coloca fontes, que aí pode ser de outras coisas, não só a internet. Tá. Sim, porque fontes pode ser quanto revista, quanto jornal, quanto... Pode ser qualquer coisa. Isso, não só sites. Porque quando você fala sites, você só direciona para aquela coisa, né? Agora, quando a gente coloca fontes, ele abrange mais coisas aí. A revista, o jornal, livros. Ô, Pro, eu coloquei uma resposta melhor, tá? Então é isso. Ó, para amanhã. Acabou a aula já? Todo mundo conseguiu fazer a correção? Espera só um minutinho. Giovana, Sim. você conseguiu acompanhar a correção? Sim. Sim. Tomara que sim. É o Giovanni, gente. Tô perguntando pro Giovanni. Só um Ele minutinho. falou sim também. Sorry. Ué, Então tá bom. a gente também conseguiu. Vocês já tinham escutado, gente. Se você conseguiu fazer a correção? Sim. Então tá bom. Ó, para amanhã vocês deixam separado folha de Calma aí, Sora, deixa eu anotar. Precisa anotar, gente. Deixa eu anotar, Sora. Peraí, Pro. Só... Ué, pra não esquecer, né? Você vai mandar no WhatsApp? Não vou mandar em WhatsApp, não. Isso daqui é coisa Então, mais deixa eu legal pra vocês usar anotar, então. amanhã. Espera aí. Tá bom. É o que Que é? vocês tiverem de fala. papel pra gente usar. Se tiver algum papel colorido, pode ser sulfite. Calma, Sora. Eu não tenho papel colorido. E se não tiver papel Então colorido? pode ser sulfite. Acabei de falar. Quem não tem o papel colorido, pode ser o papel sulfite. Pra fazer o quê? Amanhã a gente vai fazer o cartão do Dia dos Pais. Deixa eu anotar, senão eu vou esquecer tudo. Baixo, por favor. Isso ainda mais que eu tenho uma caixa de presente pro meu pai de Dia dos Pais. Coloquei. Não contei pra Que ele. tem que Eu pegar não Sora, ouvi só nada, folha Giovanni, sulfite. porque seus amigos estão todos falando de uma vez só e eu não consigo ouvir. Mas eu coloquei. Eu coloquei assim, ó. Como a empresa jovem resiste. O que eu coloquei? A empresa jovem resiste à internet. que é o título. Ele Aí eu coloquei, porque as pessoas usam bastante a internet, tá certo? Na 1? Gente, a Bianca já saiu. Na 2. Ah, na Tá, 2. Sora. Tá. Não dei tchau ainda não. Não deu a hora ainda. Vocês podem esperar. Mas tem gente que já saiu. Na 2, né, Gi? É, eu coloquei. Falta 2 minutos. Sora. Isso mesmo. Você precisa um. Aí na 3 eu coloquei Mônica. É. Nossa, eu não posso sair. E as pessoas utilizam mais a internet do que jornais impressos. Eu coloquei na 4. Ah, tá. Uhum. Aí, Sora, já deu. É isso. Aí na 5 eu coloquei Tchau. porque Tchau, Sora. assim, eu coloquei isso. Tá ótimo. Ó, amanhã eu não vou pedir material, hein? Quem não tiver com material amanhã pronto, que já tá com pressa de ir embora, não vou ficar esperando material amanhã. E se perguntar para mim que material que é, também não vou responder, hein? Olha, só foi a sulfite que precisa? Tchau, Pro. Já Tchau. falei o material. Até amanhã. Ah, tchau. Tchau. Bom descanso. Até. Tchau. A Tieles.